Olá pessoal, tudo bem com vocês? Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, ao nosso Salvador. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Eu agradeço o Senhor pela sua vida. Eu agradeço ao Senhor por cada pessoa que tem adentrado nesse canal. Eu agradeço o Senhor, porque eu sei que o Senhor te ama. Eu sei que o Senhor quer falar com ele através da palavra dele. Não sou eu, é o Senhor. É o Senhor, foi por causa do Senhor que você se adentrou nesse canal. Porque Ele quer falar com você. Ele quer falar com você através de Sua palavra. Que o Senhor possa iluminar sua mente, para que você entenda tudo que. Perdão, para que você entenda tudo que Ele quer falar com você. E hoje, meus amados, o Senhor Ele vai estar nos falando de lugares seguros. Ele vai estar nos falando aqui em 1 Samuel 23, a partir do versículo 14, sobre lugares seguros. Sob a proteção dele para com seu povo, sob a proteção dele para aqueles que nele confiam. E aqui nós vamos estarmos meditando em 1 Samuel 23, a partir do versículo 14, onde está escrito: E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Então a palavra do Senhor está falando aqui que todos os dias Saul buscava Davi. Ó, você vê, você tem que estar fugindo do inimigo todos os dias. Mas a palavra está falando, o Senhor não entregou Davi nas mãos de Saul. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. E disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. Olha, meus amados, aqueles momentos que estamos cansados de tanto estar fugindo de inimigo, o Senhor, Ele coloca alguém. Ele coloca alguém para estar nos fortalecendo. E Ele colocou aqui Jonathan para poder fortalecer Davi. Não só para ser o olheiro, né, na casa do pai dele, para vir e trazer para Davi as novidades, mas também para fortalecer Davi. Porque guerra deixa a pessoa cansada. E aqui fala, e ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonathan voltou para sua casa. Então subiram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes, no bosque, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Jazimon? Então, Saul sabia que ele estava lá, porque a palavra do Senhor está falando que ele ia todos os dias, ele queria achar Davi. Mas Davi ele tinha seus esconderijos, porque o Senhor não permitia que Saul encontrasse Davi. Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme todo o desejo da tua alma. Por nós fica entregarmos na tua mão, ó rei. Ele falou com Saul: pode ir, pode descer, pode ir lá para a terra. Com todo o desejo que está no teu coração, e o desejo dele é o desejo de matar. É o desejo de se livrar daquele que podia tomar o seu lugar. Ele sabia que era, porque sabia que Deus ungiu, estava ungido. Ele sabia que Davi seria rei, porque Davi foi ungido para rei de Israel. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecesse de mim. E depois diligenciai ainda mais, e sabei, e notai o lugar que frequenta, quem tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo.
Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai para mim com toda a certeza. Ir-me-ei convosco, e há de ser que se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. E continuando aqui, então se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, à direita de Gesimon. E Saul e seus homens se foram em busca dele, que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul desta banda do monte, e Davi os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar a mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro de Filisteu. Por essa razão, aquele lugar se chamou Sela Amalecote. E subiu Davi e ficou nos lugares fortes de Engedi. Nós estamos vendo aqui na palavra do Senhor que o Senhor é que é o nosso lugar forte. A palavra está falando aqui que Davi, ele ficava em esconderijos. Mas nós estamos vendo aqui que esses esconderijos de Davi não era tão seguro quanto ele pensava que era. Porque onde ele estava, Saul estava encontrando ele. E aqui a gente viu que Deus se interveio. Deus se interveio para que Saul não pegasse ele. A gente viu aqui pela palavra que é o Senhor que não entregava Davi nas mãos de Saul. Mas Davi não estava em lugar tão seguro assim. Porque Saul sabia exatamente onde ele estava. E o próprio pessoal da terra foi até Saul para entregar Davi em suas mãos. Essas pessoas estavam lá seguindo todos os passos de Davi, para que pudesse falar com Saul. Então a palavra, aqui Deus se interveio. Deus fez com que os filisteus fossem a Israel, para guerrear com Israel, para que o rei pudesse voltar para trás. E aí foi assim que Davi se livrou. O rei voltou para trás. E então a palavra fala aqui que o Senhor ensinou Davi, o Senhor mostrou para Davi esconderijos, onde ele poderia estar protegido. E assim Davi ele foi aprendendo. Ele foi aprendendo a se esconder. Mas na certeza de que o Senhor era seu esconderijo. Então, meus amados, esse texto ele está nos mostrando a necessidade de andarmos em lugares seguros. Temos que andarmos em lugares seguros. O Senhor, ele era a segurança de Davi, mas o Senhor, ele arrumou lugares seguros aqui na terra, para que Davi pudesse estar e não ser achado. Então, existem lugares que não são convenientes para o cristão estar, para o cristão ir ou ficar. Há lugares que não devemos passar por ele. Há lugares que têm inimigos. Devemos escolher os lugares protegidos para retratar esses lugares. Os personagens bíblicos sempre usavam as metáforas de uma habitação segura para nos dar segurança e proteção que Deus oferece. Então o Senhor é chamado pelo próprio Davi, meu rochedo, lugar forte, escudo, alto retiro. Segundo Samuel 22, 2-3. Deus nos prometeu lugares seguros. Davi estava habitando em lugares perigosos e seria pego por Saul se não houvesse uma intervenção divina. Se Deus não tivesse intervido, Davi teria sido pego.
Que a palavra do Senhor, que quando nós lemos no início, a palavra do Senhor falando que Deus não deixava. Deus não entregava Davi nas mãos de Saul. Foi por isso que Saul não pegou Davi. Então Davi estava em lugares perigosos, né? E Deus teve que se intervir. Às vezes nós nos colocamos em lugares perigosos que Deus tem que se intervir. Então é por isso, meus amados, muitas vezes que nós recebemos livramentos que nós nem sabemos, por andarmos em lugares perigosos. Então, por orientação de Deus, Davi foi habitar em lugares fortes e seguros. Aí, meus amados, o Senhor começou a mostrar para Davi os lugares que o mantivessem em segurança. Em Levítico 26, 6, o Senhor fez uma promessa ao seu povo, dizendo: também darei paz na terra, e dominareis seguros, não haverá quem vos espante. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? O lugar em que eu te mandar, eu te darei paz. Eu te darei paz. Foi o que ele fez com Abraão, ele deu os lugares que o Senhor mandava a eles, o Senhor dava paz para eles, mesmo que fosse terra inimiga, o Senhor dava paz para eles. O Senhor fazia com que o povo da terra achasse graça neles, porque o Senhor queria que eles vivessem em paz, e que o Senhor quer que estejamos em paz. É paz. Também darei paz na terra, e dominareis seguros. Não haverá quem vos espante. Em Isaías 32:18, o Senhor nos promete segurança. E o meu povo habitará em morada de paz, e em morada bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Então o meu povo habitará em morada de paz. Deus não quer que estejamos em lugares perigosos. Quantas pessoas moram em lugares perigosos? Deus não quer isso. Deus quer segurança. Ele quer segurança para seu povo. E ele mostrou para Davi lugares seguros, onde ele não seria encontrado pelo inimigo. Em Provérbios 3:23, Salomão escreve dizendo: então andarás seguros no teu caminho, não tropeçará o teu pé. Provérbios 18:10, torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo, estará seguro. Para ela correrá o justo e estará seguro. Então você é justo. Você foi justificado pelo Senhor Jesus, você está seguro no Senhor. O inimigo não pode te fazer mal. Deus é a nossa fortaleza, o lugar seguro. Em 2 Samuel 5:17 está escrito: ouvindo, pois, dos filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. Teu povo não é pego de surpresa. Por que os filisteus vieram atrás? Eles tinham ódio. Eles tinham ódio de Davi. Porque Davi era perigo para eles. Davi, ele matou o guerreiro deles. Aquele guerreiro mais forte que eles tinham, que era Golias. Aquele guerreiro que chegava fugiu a palavra, aterrorizava. Ele chegava e aterrorizava. Aonde ele chegava, toda a terra temia. A nação onde os filisteus chegavam, o povo temia. E quando Davi chegou ali, o exército do Deus vivo estava temendo, porque ele aterrorizava. Ele mexia com as estruturas das pessoas. Eles mexiam com a mente das pessoas, colocavam medo, amedrontava. E ali chegou Davi, um menino que andava com o Senhor, que tinha intimidade com o Senhor, sabia quem era o Senhor, e não aceitou que aquele homem
afligisse o povo, que aquele homem desrespeitasse o Deus de Israel, porque Deus, ele era o general de guerra. E eu quero dizer para você que Deus é o seu general de guerra. E o inimigo, ele sabe disso, ele sabe que Deus é o seu general de guerra e ele quer que você não saiba disso. Ele te amedronta para que você não saiba disso, que o seu general de guerra é o Todo-Poderoso. Ele é o seu general de guerra. E não precisamos temer o inimigo. O inimigo sabe que o que está conosco é maior. Às vezes é nós que não sabemos disso. E aqui, continuando a palavra, aqui, ela fala que Davi havia aprendido a escolher os lugares seguros. E diversas ocasiões, o próprio Davi se referiu a Deus como um lugar forte. E aqui fala, e que ouvindo Davi, ele desceu à fortaleza. Davi havia aprendido a escolher os lugares seguros. Quando ele viu que os filisteus vinham, ele desceu e foi para os lugares seguros. Ele foi se esconder. Davi, ele sabia a hora que ele tinha que entrar numa batalha, mas ele sabia também a hora que ele tinha que se esconder. Como menino, ele entrou numa batalha e matou o gigante Golias, porque o Senhor mandou, o Senhor estava com ele. Mas quando não era para enfrentar, ele corria e escondia nos lugares que o Senhor tinha mostrado para ele. E diversas ocasiões, ou melhor, Davi disse aqui em Samuel 27:1: Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então Davi, ele escondia, não porque ele estava com medo, porque ele tinha um Deus, que era o seu general de guerra, que o mandava esconder. Que o mandava esconder. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, o nosso Salvador. E aqui Davi mostrou tanta confiança na segurança divina que chegou a dizer: a sombra das tuas asas é meu abrigo, até que passe as calamidades. Então, até que passe as calamidades. A sombra das tuas asas é meu abrigo. Por isso que ele se escondia. Até que passe as calamidades. E Abacuque 3,19, o profeta Abacuque diz: Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como a das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dado ao nosso Deus, seja dado ao nosso Salvador. Nós agradecemos o Senhor porque Ele é a nossa força. Nós agradecemos por tudo que Ele tem nos ensinado. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dado ao nosso Deus, o nosso Salvador. Aleluias. Santo, santo é o Senhor. E no nome do Senhor Jesus, nesse momento, eu coloco a sua vida diante do altar do Senhor. Pedindo ao Senhor que Ele possa, de uma maneira grandiosa, estar te escondendo em lugares fortes. Até que batem retirados os inimigos que se levantam a seu favor. No nome do Senhor Jesus, bendito seja o Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ele por sua vida. E que você esteja seguro de que o Senhor, Ele é a tua segurança. Não é o lugar, mas o Senhor que te colocou naquele lugar. É Ele que te mantém em segurança. Amém? Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro.